Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios. Hoje especificamente é continuidade do estudo de dons que nós iniciamos na aula 20, que está disponível no site. Então nós vamos ler os versos 4 a 11 de 1 Coríntios 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada pela Tua palavra. Senhor, que você venha agora estar nos instruindo no ensino e no aprendizado dela. Que o Espírito Santo possa estar revelando a cada um conforme Ele quer, conforme o seu propósito. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma breve recapitulação da semana passada, né? Primeiro, a palavra dom vem do grego da palavra carisma, que significa graça, dádiva de Deus. O dom é um presente de Deus, né? E o Espírito Santo é quem distribui esses dons individualmente a cada um, conforme Ele quer, e sempre com um fim proveitoso, um objetivo, um propósito do Senhor. E também fala que a gente não deve estar desinformados acerca dos dons e também não sermos ignorantes, né? Então, é assim, é a gente saber que eles existem, saber que eles nos ajudam a fazer a obra de Deus, né? Saber que é um presente de Deus e que a gente pode buscá-los. Claro que o Senhor vai distribuir de acordo com a sua vontade. E os dons espirituais, eles são ferramentas para a realização da obra de Deus. Em 1 Coríntios 12, Paulo colocou 9 dons espirituais, né, que a gente acabou de ler, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Mas em outras cartas paulinas, também Paulo fala sobre os dons. Então em Romanos ele fala de dom de profecia, ministério, ensino, exortação, dom de contribuir, de presidir, de misericórdia. E em 1 Coríntios 12, 28, que vai ser objeto das próximas aulas, também Paulo fala em dom para apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorro, administrar e variedade de línguas. E em Efésios 4:11 também ele fala sobre dons de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso aí, tudo que nós vimos agora, todos são dons de Deus, né? Mas tem uns que são com um propósito diferente, né? Tem os dons espirituais, que é objeto desta aula, que a gente vai estudar agora, e também tem dons que são ministeriais, tem dons que são de serviços, tem dons que são do amor, né? Então, se a gente analisar, né? Um pastor, uma pastora, né? Ele tem um chamado, né? Com o dom, que Deus o deu um dom de ser pastor ou pastora, né? É um chamado e ele vai trabalhar na igreja com este propósito. Mas Deus também pode dar outros dons a ele, o dom de
de curar, o dom da fé, né? O dom do discernimento de espíritos. Então, são uma coisa assim, o dom ministerial ou de serviços e o outro é o dom espiritual. Agora vamos ver um pouquinho, antes de entrar propriamente nos dons, vamos ver a diferença entre dons e talentos, né? Dons espirituais, a gente tem uma dependência do Espírito Santo. É Ele quem libera a quem e quando Ele quiser. A gente depende dele. Mesmo que a gente já tenha, de certa forma, algum dom desses aí que a gente leu, né? Mas ele, na hora que ele quiser, ele vai, a gente depende dele para operar esse dom. Não é a hora que a pessoa quiser. Mas agora eu vou exercer esse dom, vou usar esse dom. Não, é uma dependência total do Senhor, do Espírito Santo. Ele vai liberar quando Ele quiser, se Ele quiser, e principalmente sempre com um propósito divino, um propósito para a obra dele, a edificação do corpo de Cristo, né? E tem os dons ministeriais, que é o chamado, tem os dons de serviços e os talentos, né? Mas Deus, Ele usa os dons e os talentos para fazer a sua obra através das pessoas que recebem e aceitam o seu chamado. Então Deus, Ele também usa os talentos das pessoas para a obra dele. Vamos ver agora. O que é talento, né? É uma habilidade, uma aptidão natural ou desenvolvida para fazer algo com excelência, que pode ser usados no mundo secular ou para a obra do Senhor. Vamos ver um exemplo. Alguém pode ter o talento, né, de tocar um instrumento musical, de cantar, de pintar. Mas vamos falar de instrumento musical e cantar. Ele pode cantar lá fora, pode cantar no carnaval, né? Uma pessoa. É um talento que ele tem. E também quando é uma pessoa, um cristão que está na igreja, que ele tem esse talento, Deus usa para o ministério de louvor. Então, assim, o talento pode ser o mesmo, mas Deus vai usar com o propósito de edificar o corpo de Cristo, né? Com o propósito de usar na igreja do Senhor, né? E vamos ver agora uns exemplos bíblicos de pessoas talentosas. Davi, em 1 Samuel 18,14, fala: Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Então a gente vê que ele tinha êxito em todos os seus empreendimentos. Lá não falava de uma coisa espiritual, eram os empreendimentos, mas o Senhor estando com ele, o êxito é maior, com certeza, mas aí ele fala de talento. José, né? Potifar, né, viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Mais uma vez a gente vê, José era temente a Deus, mas ele era talentoso. Então tudo que ele fazia, prosperava. Tudo que ele colocava a mão, prosperava. E tem um outro caso bíblico sobre talentos, muito conhecido, né, que está em Êxodo 35, que é de Bezalel, né, que ele foi escolhido para trabalhar no templo, né? Então aí fala assim, o Espírito de Deus o encheu de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos, trabalhar com ouro, prata, bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Então você vê, aqui é um talento artesanal, né? Para fazer o templo do Senhor, né? Mas Deus capacitou ele e ele inclusive depois passou a ensinar também. Então é mais uma vez um talento que a gente vê. E agora vamos entrar novamente nos dons. Neste primeiro momento, nesta aula, nós vamos estudar os dons que revelam, né? Que é a palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Aí na próxima aula a gente vai tratar dos demais. Primeiro vamos falar sobre a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, ela vem do grego sofia, né? É uma capacitação especial de sabedoria divina.
sabedoria do alto, dependência do Senhor, para comunicar algo de Deus com um propósito específico. Então, é alguma coisa, é uma sabedoria que é totalmente dele, não é a sabedoria humana, não é a sabedoria de estudar, a pessoa ser estudiosa, a sabedoria de fazer alguma coisa, né? Tanto que a gente estudou lá no início de Coríntios que a sabedoria humana para o Senhor não tinha valor nenhum. Essa é a sabedoria do alto, mas é um momento em que Deus dá uma palavra de sabedoria para o corpo de Cristo ou para alguém, né, com um propósito específico. Também uma forma da gente entender melhor a palavra de sabedoria, ela pode ser uma revelação seguida de um conselho. Porque às vezes tem a palavra de conhecimento, tem a palavra de sabedoria, tem a profecia, então às vezes fica assim, qual que é? Né? E de certa forma também, se é um ou se é outro, o importante é, vem do Senhor com um propósito para edificar os outros. Em cada dom espiritual, o principal é isso, é saber, vem do Senhor, não é meu, não é para a glória minha, mas é para a glória dele, e é para edificar o corpo de Cristo com o propósito do Senhor. Então, este exemplo está em José, né? Uma palavra de sabedoria, uma revelação seguida de conselho. Então, a gente sabe que Faraó, né? Ele teve aquele sonho de 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, 7 espigas cheias de grãos, depois 7 espigas secas, mirradas, né? E aí ele falou assim, quem pode interpretar esse sonho? Aí lembraram de José, que estava lá na prisão, né? E aí mandaram chamá-lo. Aí José, o que ele falou? Esta é a palavra. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância, depois virão 7 anos de fome. Então aqui foi a revelação. Deus deu a José a revelação daquele sonho. E aí, depois vem o conselho. Aí o que José falou para ele? Agora, pois, Faraó deveria escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó deveria fazer isto por administradores. E foi dando os conselhos aí, né? E aí o que Faraó fez? Ele se agradou do conselho. E aí ele falou assim para José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Então a gente vê ali, o próprio Faraó reconheceu que foi Deus que revelou. Então não era um dom que José tinha, mas que ele dependia da revelação do Senhor. E aí, o que acontece? Ele deu um conselho sábio. E aí depois a história toda pode ser lida lá em Gênesis 41, de 28 a 39. Agora um outro exemplo de palavra de sabedoria, né, associado ao mover do Espírito, é o caso de Estevão, né, em Atos 6, de 8 a 10. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então a gente vê que quando a sabedoria e o espírito, a pessoa fala da sabedoria que vem do alto e fala em espírito, os outros não resistem. Porque é a pessoa levando a própria mensagem de Deus. Não é uma coisa da pessoa, mas é do Senhor. Ela está sendo apenas um instrumento. E aí aqui fala assim, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Agora, só para a gente lembrar e conhecer, né? Tem a sabedoria que vem do alto, lá em Tiago 3, 13 e 17, né? Mas também ali fala de outro tipo de sabedoria, que é a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Então a gente tem que sempre buscar a sabedoria do alto, né? Porque tem outros tipos de sabedoria e a gente também tem que saber discerni-las, né?
Então, é buscar a sabedoria do Senhor para fazer a obra do Senhor. No mundo espiritual, é a sabedoria do Espírito Santo. Agora vamos para a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, ela revela fatos presentes, passados, doenças, possessões demoníacas, coisas ocultas, fatos existentes na mente de Deus em relação a alguém ou alguma coisa. É Deus colocando na mente dessa pessoa o que Ele quer mostrar sobre alguém ou alguma situação. Então, vamos pensar o seguinte. Talvez Deus te leve a ir na casa de alguém, por exemplo, para orar por alguém, por um determinado motivo, né? E aí, o que a gente deve fazer em primeiro lugar? Senhor, me conduza. Senhor, o que você quer falar para essa pessoa? Senhor, mostra, né? E às vezes, quem tem este dom, Deus vai colocar às vezes uma palavra-chave. Por exemplo, assim, a pessoa está com uma doença física, emocional, alguma coisa assim, vamos supor, né? E aí, Deus coloca assim uma palavra no teu coração sobre perdão. Então, às vezes, Deus quer dizer assim, olha, a origem dessa doença dela é o perdão, é a falta de perdão. Então, você chegando lá, você vai orar primeiramente pelo perdão, vai orar pela cura sim, mas também pelo perdão. Você vai falar da importância de perdoar. Então, às vezes, assim, Deus pode mostrar uma coisa tão oculta a respeito dessa pessoa que só Ele sabe, ou Ele e a pessoa às vezes. Então, às vezes, Deus coloca no coração, mas qual o propósito? É para que a glória seja dele, para que essa pessoa seja curada, mas que venha dar a glória a ele, para que venha perceber que não é a pessoa por si só que está lá, mas que por trás dela tem alguém que sabe de tudo, que é poderoso. Então, às vezes, assim, é para isso, né? E essa palavra de conhecimento, muitas vezes, ela não vem uma coisa clara. Às vezes é apenas um forte sentimento, é uma sensação, né? Mas que ela pode mostrar algo muito importante da forma como deve ser tratado, qual o propósito. Porque nem sempre essa palavra de conhecimento deve ser para ser falada para outra pessoa. Às vezes é para você saber e trabalhar em cima disso com aquela pessoa, né? Agora vamos ler alguns exemplos de palavra de conhecimento. Então, apontou o lugar para Ananias. Vamos ver qual a palavra em Atos 9:11. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá para a rua que se chama direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo que está orando. Aqui o Senhor revelou endereço, revelou na casa de quem que era, qual homem que estava lá e o que ele estava fazendo. Então, é uma palavra de conhecimento que Deus deu a Ananias. Também, um outro exemplo, a palavra de conhecimento direcionou Filipe a ir até o eunuco. Vou pegar 2 versículos só, Atos 8, 26 e 29. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Então o Espírito, depois mais adiante, quando ele chegou lá, do lado do eunuco, né? Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então, primeiro ele falou, vai lá. Aí quando chegou onde estava o eunuco, ele falou assim, ó, aproxime-se desta carruagem e acompanhe-a. Então, primeiro ele falou, vai para aquele lugar, depois ele mostrou. Quando chegou naquele lugar, ele mostrou, é aqui, é nesta carruagem que eu quero que você trabalhe. No eunuco, é claro, né? Um outro exemplo, né, que uma palavra de conhecimento, ela pode revelar, e ela revelou o pecado de Geazi. Então, é aquela história de Naamã, né? Ele foi até o profeta Eliseu para ser curado, e aí quando ele obteve a cura, né, ele queria dar um monte de presentes a Eliseu. E Eliseu não quis. Mas o ajudante de Eliseu, Geazi, assim que o pessoal, a comitiva saiu, ele aceitou o presente.
E vamos ver o que Eliseu disse. Você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião de você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, e ovelhas, bois, servos e servas? Então aqui o Senhor revelou a Eliseu o que o Geazi tinha feito e todos os itens que ela aceitou. Eliseu não estava lá vendo, ele falou assim, você acha que eu não estava com você em espírito? Então Deus, ele faz isso. E discernimentos de espíritos agora, o terceiro dom que nós vamos estudar hoje. É a capacidade de se conhecer a identidade ou a personalidade do espírito que está de trás da pessoa ou de suas atitudes. É discernir, é perceber, distinguir, diferenciar, ou seja, é uma percepção espiritual, uma percepção do mundo espiritual. É discernir quem está por trás, né, desse espírito no mundo espiritual. E é importante a gente discernir a origem espiritual, né? Porque tem espíritos que vêm de Deus. É isso que a gente está estudando, né? É o Espírito Santo, né? Mas também tem horas que alguém pode falar de si próprio, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, muitas vezes, pode ser algo da própria pessoa. Às vezes não é nem por maldade, mas pode não vir de Deus. E isso está sendo muito comum hoje em dia. Às vezes as pessoas querem mostrar que sabem profetizar, que sabem dons e não sei o que, tem dons, e às vezes sai fazendo de si próprio. E isso também não agrada a Deus. A gente tem que entregar o que a gente recebe de Deus, né? E tem um terceiro espírito, que a fonte dele é o próprio Satanás, são demônios. Isso a gente também já estudou em aulas passadas. Então, o discernimento de espíritos é muito importante para a gente saber quem está por detrás disso. Vamos ver um exemplo agora, em Atos 16 a 18, quando Paulo e a comitiva estavam lá fazendo a obra do Senhor, né? Então, uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos, né? Aí ela, seguindo Paulo e a comitiva, gritava na verdade, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Até aqui, ela falou uma verdade. A gente olha assim, mas que problema tem? Ela falou que estes homens são servos do Deus Altíssimo e que anunciam o caminho da salvação. Eles estavam lá anunciando Jesus, né? Mas o que estava por trás disso, ela não queria exaltar o nome do Senhor, ela queria causar confusão, né? Então, o que Paulo fez? Ele ficou indignado e, voltando-se, disse ao Espírito. Ele disse ao Espírito que estava nela, né? Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Então Paulo, ele teve o discernimento. Não é porque ela estava lá falando algo que poderia ser verdade, que o Espírito que estava nela era de Deus. Era um Espírito que não era de Deus. Então Paulo repreendeu, ordenou que esse Espírito saísse dela. Então vamos orar? Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu ensinamento, obrigada, Senhor, que nós aprendemos um pouquinho mais hoje sobre os dons espirituais, sobre o Teu propósito para cada um de nós, Senhor, da importância da gente depender de Ti, Senhor, para fazer a Tua obra, Pai. Senhor, continue cuidando de cada um de nós, Pai, que nós possamos cada dia mais crescermos na Tua presença e na revelação daquilo que Você quer para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. É o que Te pedimos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.